Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Khalid, o título da sua tese é Contrapontos no Pensamento Fundamentalista, para uma análise crítica. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Bom, esse trabalho procuramos analisar diferentes formas de pensamento, atitudes fundamentalistas contemporâneos à luz do filósofo italiano Gianni Vattimo. Então, procuramos levar a questão de fundamentalismo além da religião. O Vattimo tem um pensamento que é, claro, profundo, mas acho que há uma explicação para ele que ajuda que a gente perceba um pouco como ele divide as questões. Um pensamento forte e um pensamento fraco, não é isso? Isso. Como é exatamente isso? Bom, no caso do pensamento forte, é um pensamento que acredita, na verdade, na sua forma forte. Isto é, uma verdade absoluta, dada, indiscutível. Essa verdade é a verdade dos fundamentalistas, sejam religiosos ou não. Esta verdade é uma verdade violenta, por definição, porque, como o próprio Vattimo define a violência, é o ato de silenciar o outro. Então, quando você não aceita a verdade do outro, é um ato de silenciamento que é um ato violento. Em contraponto, temos a verdade fraca. Esta não deve ser entendida como verdade frágil, mas uma verdade não violenta, a qual o estudo defende. Essa maneira como o Vattimo estruturou isso, só para que fique claro, ele observa que existem duas maneiras de pensar no processo de interpretação e construção do sentido. Ou seja, é possível no mundo atual, na pós-modernidade, ele situa bem, encontrar essas duas maneiras. Um pensamento forte, que se torna violento por silenciar o outro, e um fraco, que na verdade não é frágil, como você ressaltou, mas que admite a possibilidade de uma interlocução. É isso? Sim, claro. A gente voltou nesse ponto para o pensamento de Homi Bhabha, em que o processo de interpretação passa pelo que ele chama de terceiro espaço. Então, esse terceiro espaço, onde nós temos o contexto, seja religioso, cultural, ético, etc., que realmente vai influenciar a nossa forma de interpretar a verdade. Então, a gente faz essa ligação a partir de um artigo do professor Limário de Souza, publicado num livro chamado Margens de Cultura, do professor Benjamin Abdallah. Ele explica o pensamento de Homi Bhabha em relação a isso. Então, a gente tentamos fazer essa ligação entre o pensamento de Bhabha e o do Vattimo. Você citou o fundamentalismo não apenas na religião. Quando você olha para o fundamentalismo, ele não está, então, restrito ao pensamento, ao discurso religioso. Ele pode se estender por várias áreas. Sim, na verdade, a palavra em si se iniciou com o pensamento religioso. Então, nós temos o começo do século XX, quando a palavra fundamentalismo apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos. A partir daí, começou também, apesar de ser uma questão polêmica até hoje, ser aplicada em outras religiões, como no caso de islamismo, hinduísmo, enfim. Então, procuramos entender isto como uma forma de pensamento e não como simplesmente a questão religiosa. Então, sim, como forma de pensamento, isso pode ocorrer em diferentes áreas, como no caso da economia. Então, nós temos George Soros, que fala de fundamentalismo de livre mercado, por exemplo. O que seria? É possível definir o que é um pensamento fundamentalista? Eu consigo definir ele dizendo apenas que é isso, que é um pensamento que não permite o contraponto, que se baseia numa verdade que está fora da história? Sim. Na verdade, é um pensamento que recusa qualquer outro pensamento que não concorda com ele.
Então, no caso da religião, isso é claro, é o mais óbvio que as pessoas reconhecem, não? Porém, nós temos também outras formas de pensamento fundamentalista e não do fundamentalismo, que não admite que podemos ter uma forma diferente de pensar. Então, isso ocorre também, como a gente já mencionou, no caso da economia, onde você diz o livre mercado é uma forma absoluta de funcionamento do mercado. Então, você não precisa mais de nada, além de deixar essa verdade ocorrer. Isto representa um perigo, porque você não deixa nenhuma outra forma de pensamento. Não que seja certo ou errado. Então, as pessoas sempre colocam isso de uma forma bipolar. Não é o caso que nós estamos procurando aqui. Estamos deixando o espaço para que não seja uma forma de pensar que silencia o outro. Agora, essa questão de estar fora da história, deslocada do contexto local, histórico, é isso que dá suporte para o fundamentalismo? Ele não se explica pela história, mas é algo que simplesmente existe. É isso? Como disse Edward Said, o maior erro dos fundamentalistas é acreditar que as crenças que eles defendem são ahistóricas. Então, são ideias que sempre existiam e podem existir em qualquer contexto. Isso é muitas vezes discutido, principalmente no caso da ciência, por exemplo. Então, tem gente que acha que a ciência oferece fatos absolutos sem que seja um pensamento fundamentalista, não? Então, nós diferenciamos isso. Sempre há um contexto, mesmo no caso da ciência. A verdade nunca está lá fora. Ou seja, a ciência também pode ter um discurso fundamentalista, é isso? Pode, o discurso, não, porque às vezes, como nós temos pensadores, como o caso do Dawkins, que ele é militante contra as religiões em geral, muitas vezes ele mistura a religião como pensamento fundamentalista como religião em geral. Então, ele acaba tendo uma postura fundamentalista para combater o fundamentalismo religioso. O perigo é isso. Então, ele fala em nome dos ateus, por exemplo, chamados novos ateus. Eu, pessoalmente, tenho muitos amigos ateus, aliás, são queridos amigos ateus que fazem sucesso, que eu admiro muito eles, mas não por isso que eles concordam com ele. Então, a diferença entre ter crença ou não é entre utilizar sua crença ou não crença para combater os outros ou silenciar os outros. Eu achei muito interessante você utilizar o exemplo da economia, especialmente com o George Soros, que é um mega especulador bastante conhecido, justamente pelo contraponto que faz com a religião. Porque o fundamentalismo na religião me parece mais fácil de compreender, que eu imagino que, eu acreditando na figura de Deus, eu imagino que Deus nos disse o que deve ser feito, e a partir daí eu acredito nessa verdade inspirada ou ditada por um ser superior que sabe mais do que todos. Eu não encontro essa figura na economia, ou é criada uma figura que quase se assemelha a Deus, onde as coisas são, como a gente vinha falando, estão fora de qualquer contexto, de qualquer contestação, estão fora da história. Como que a economia conseguiu criar essa figura que substitui Deus? Pois não. Isso mais é uma coisa comum. As pessoas entendem o fundamentalismo a partir de Deus, a ideia de Deus. Primeiramente, no caso do nosso estudo, a gente se limitou às 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, só como um exemplo. Porém, o fundamentalismo, mesmo religioso, não se restringe a essas 3 religiões. Agora, não há necessidade de ter um Deus.
para ter fundamentalismo. O pensamento fundamentalista, ele pode criar seu próprio Deus. Então, isso que às vezes é esquecido. Então, quando eu crio um ideal, eu sigo esse ideal como é o único caminho, uma forma cega, recuso qualquer outro pensamento, já criei meu próprio Deus, entre aspas. Não? Então, a semelhança é aqui. Não que seja o fundamentalista, no caso do fundamentalismo do livre mercado, ele também cria essa ideia absoluta e qual ele segue de uma forma cega. Você passa também, discute também na tese, a questão da religião e do nacionalismo. Como você, enfim, como isso vem a contribuir para a sua discussão? Como você contextualiza isso? Sim, isso é mais uma questão contemporânea. Na modernidade nós temos a questão de nacionalismo. O nacionalismo também é uma ideia que deve ser sempre pensada com cautela. Veja, se eu crio num país onde eu moro, com um país que tenho ligações pessoais, onde eu nasci, onde foi criado, então eu defendo esse país, eu amo esse país, isso é um nacionalismo. Agora, a partir do momento que eu acredito que meu país é o primeiro do mundo em tudo, que deve dominar os outros, que é a minha nacionalidade, melhor nacionalidade do mundo, já começo a tomar uma postura fundamentalista. Então, essa pequena diferença, às vezes, não observada. Na modernidade, nós tivemos uma queda de nacionalismo por vários motivos. Então, a questão de globalização, etc., influenciou as barreiras entre os países e como a gente pensa a questão de nacionalismo. Então, esta, digamos, queda de sentimento nacionalista, ela precisava de uma saída. Então, alguns acharam que a religião pode oferecer essa saída. Então, como disse Bauman, na modernidade já tudo líquido, então precisamos de algo mais sólido para sentir mais seguros. Então, já que o nacionalismo não basta, que tal juntar ele à religião? Isso pode criar uma nova força. Claro, isso é um perigo. Você acaba adquirindo uma fórmula nova de pensamento fundamentalista religioso nacionalista. Ou seja, o fundamentalismo religioso pode servir de alguma maneira numa tentativa de resgate de valores nacionalistas. É isso. Que na verdade não substitui, acaba acoplando. É isso. Justamente pela crise da modernidade, com o crescimento, enfim, com as fronteiras um pouco mais flexíveis, pode haver em alguns países essa identidade que fica um pouco fragmentada e uma tentativa de retomar se dá pela religião. Sim, exatamente. Pelas experiências que nós temos no mundo inteiro, e não somente no mundo árabe, por exemplo, islâmico, esse tipo de experiência até chega a ser perigoso, por vários motivos. Quando se fala de democracia, por exemplo, você fala do direito de cidadão, no primeiro lugar. Então, quando você tem um país que adota uma certa religião como a religião número 1, já deixa todos os outros, ademais, como cidadãos de segunda categoria. Então, todas as outras minorias religiosas ou aqueles que não declaram uma religião nenhuma, eles se sentem marginalizados. E isso ocorre mesmo pela lei ou mesmo pela a própria Constituição. Então, isso não oferece uma solução, na verdade. E aí vem o discurso da tolerância, que a gente sempre escuta. Não, mas tudo bem, nós vamos tolerar os outros, as outras minorias religiosas e tal. Isso não funciona mais no mundo em que nós vivemos. Se fala sobre a democracia, vocês dar o direito de cidadão, seja que for sua religião ou não religião. A ideia de que nós somos um país da religião X ou Y
e nós vamos tolerar os outros, automaticamente deixa os outros como cidadãos mais fracos, menos cidadãos, vamos dizer assim. Então, isso é complicado. Agora, eu fico pensando, focando especialmente no fundamentalismo religioso, que o Vattimo defende que a adoção de um pensamento que ele chama de fraco ajudaria a reduzir a violência. Há um ponto pragmático aí, verificável na prática, né? Ele acha que, trocando em miúdos, seria um mundo mais compreensivo, com a consequente redução da violência. Mas isso não seria, para quem é um religioso, para quem acredita em Deus, não seria um contrassenso? Daria para fazer sentido para um crente? Porque uma vez que eu acredito que Deus forneceu a verdade, esse Deus ele é ahistórico, né? Ele saberia de antemão, ele não precisaria estar dentro da história que está no contexto dos homens. É possível para quem crê verdadeiramente assumir essa posição não forte, mas fraca? Veja bem, esse estudo ele é um estudo interdisciplinar que não procura dizer a verdade. É uma interpretação. Então, é uma interpretação que parte do próprio contexto do autor, que nesse caso sou eu. Portanto, é uma forma de evitar a violência, de evitar o conflito, que, de novo, ela representa uma tentativa, pode ocorrer outras que têm diferentes interpretações nesse sentido. Então, no nosso caso aqui, nós seguimos o pensamento de Vattimo. A ideia de Deus fora da história, isso, mesmo nas religiões monoteístas, é uma coisa polêmica, porque você vê que Deus está sempre presente, apesar de ser ausente. Então, o contexto histórico é importante, em todas as religiões, todas as situações. Portanto, entender isso como qualquer religião, entender a ideia de Deus como uma ideia, de novo, lá fora, é complicado. O que os fundamentalistas fazem? Então, para o fundamentalista, ele não quer saber nada de contexto. Ele entende isso como uma ideia dada, válida para qualquer tempo. E nós sabemos que todos os religiosos, estudiosos da religião, que a religião também, ela acompanha a época, ela está sempre sendo interpretada. A religião é algo vivo e não morto, porque a partir do momento que você pensa na religião como um pensamento já fechado, estabelecido, já não consegue mais dialogar com a atualidade, a realidade. Ou seja, mesmo para o crente, no sentido de quem acredita, a religião não precisa ser necessariamente ahistórica. Ela também está no contexto social, histórico, econômico. Isso. O estudo até toca a questão do cristianismo, quando se fala do Cristo descendo na Terra. Então, Deus na Terra, como uma ideia metafórica para essa participação no dia a dia humano, não? Então, isso é importante, porque já faz parte do contexto em que nós vivemos. Ainda no pensamento do Vattimo, essa proposta dele, a gente falou do fundamentalismo religioso, de Estado, nacional, econômico, mas não apenas. Na verdade, há todas as metanarrativas, não é isso? Sim. E aí a gente pode pensar no iluminismo, na Revolução Industrial, como você cita, na psicanálise, enfim, toda a metanarrativa estaria dentro desse escopo de pensamento, nesse contraponto que o Vattimo faz, é isso? Sim, sim, claro. Na verdade, não se restringe ao pensamento de fundamentalismo religioso, não? Então, podemos ter qualquer pensamento, como a gente mencionou, na economia, na ciência, na política. Então, no discurso político, por exemplo, eu menciono aqui no estudo o discurso político do ex-presidente americano George W. Bush, quando ele
misturava até o pensamento pessoal, religioso dele em relação a decisões políticas de invasão, no caso na época da invasão do Iraque. Outras questões ou crenças na época que ele divulgava em relação o perigo que o Iraque representava ao mundo, as armas de destruição em massa que nunca foram achadas até hoje. Então, é um perigo criar uma crença, estabelecer uma ideia como verdade absoluta. E nós vemos até hoje que isso deu no Iraque as consequências que o Iraque até hoje não conseguiu recuperar de tudo isso. Então, houve um interesse, além da questão da política também, é a questão econômica nessa invasão. Também isso foi acompanhado pelas ideias de livre mercado que enfim, tentam dominar. Isso deu a violência que nós temos hoje. Então, é complicado só culpar os fundamentalistas pela violência do mundo. Sim, aliás, nós temos também os fundamentalistas que a gente chama de não ativos. No islamismo você tem os sufistas, por exemplo, que são pacíficos, nunca querem fazer guerra com ninguém. No judaísmo também, nós temos vários fundamentalistas religiosos que não querem conflito nenhum com ninguém. Cristianismo, você tem vários também. No caso dos Estados Unidos, você tem Amish, por exemplo. Eles até se retiram da própria sociedade. Se eles estão prejudicando alguém, é eles mesmos. Ou seja, é possível você acreditar em algo desse ponto de vista do fundamentalismo, porém sem a tentativa de impor a sua verdade. Ou seja, a questão da violência que o Vatimo prevê, ela pode ter algumas exceções em quem toma isso apenas para si, sem tentar imposição, sem tentar silenciar o outro, é isso? Sem dúvida nenhuma. Quando o religioso acredita na sua religião, ele tem uma crença absoluta que é essa religião certa, não tem problema nenhum. Mas quando ele começa a colocar essas ideias como absolutas no contexto geral, ou mundial até, e aí nós temos um ato de silenciar o outro que a gente falou, que é um ato de violência. Então, ter sua crença é uma coisa, mas tentar aplicar isso no mundo é um perigo. Às vezes, na própria religião isso ocorre, nem fora da religião. Então, você ter algumas pessoas que acham que aquela religião deve seguir um caminho ou outro e que eles recusam todos os outros que não seguem essa linha dura, vamos dizer assim. Então, o perigo é isso. Na economia é a mesma coisa. Se você recusa qualquer outra teoria econômica e você insiste numa linha só como absoluta, não que seja, de novo, não que seja certo ou errado. As pessoas estão sempre preocupadas, me perguntam, mas qual é o caminho certo? Bom, o caminho certo dependendo do contexto da época. O caminho certo dependendo do que as pessoas vão concordar. Se você está dentro, esse pensamento dentro de uma certa religião, os religiosos daquela religião vão concordar sobre algo, todo mundo acha que é isso o caminho, então, ok. Na mesma coisa no pensamento de econômico, enfim, político, deve ter um diálogo. Por isso que o estudo enfatiza a ideia de diálogo responsável e não o diálogo só para manter a situação como ela é. Halide, você, claro, você apoiou a sua reflexão fortemente em grandes teóricos, realizou uma construção, enfim, e o entrelaçamento do pensamento desses teóricos todos, mas a sua experiência pessoal, eu imagino, tenha contado bastante também. Você, iraquiano, que veio ao Brasil aos 28 anos, é isso? Há 15 anos. Há 15 anos no Brasil. Você tinha 28, então, quando veio? 29 anos, 28, 29 anos quando cheguei aqui. E você, quando deixou o Iraque, ainda sob o comando de Saddam Hussein, é isso? Em 95 ainda estava no poder, sim. Ou seja, você chegou a vivenciar no dia a dia
justamente uma situação de silenciamento de minorias, por exemplo, que discordavam, que, enfim, tinham um pensamento discordante. Então, isso que é importante. Na verdade, era um outro tipo de pensamento fundamentalista na época do Saddam. Então, o Saddam, o partido dele, em geral, era um partido secular até. Só que, sendo um partido sendo um presidente, um ditador, na verdade, um partido único, não? Então, era uma época de ditadura onde ninguém poderia falar mais o que eles dizem. Então, o silenciamento era geral, para todo o povo. A oposição não existia, por exemplo. Então, era um silenciamento de uma ditadura dura, que levou o país para várias guerras, uma perseguição mesmo para a própria população. Isso foi, e nós temos uma nova fase de fundamentalismo religioso, secular. Então o país entrou numa nova fase entre diferentes grupos seculares que cada um, enfim, acha que ele é o correto e o discurso dele deve dominar. E isso é perigoso. Tudo isso não ocorre fora do contexto que a gente falou. Então, há um contexto político e econômico que levou para essa situação. E não, como as pessoas entendem muitas vezes, que a própria religião produziu essa situação de nada, só por ser uma religião ou outra. Eu digo sempre para os amigos, as pessoas que a gente discute com eles, a relação entre essas três religiões monoteístas que eu até discuto. Por que você acha que isso ocorre em uma certa época, em um certo contexto, e não no outro? Então, não é a questão só da religião, tem outros fatores que enfatizam. A invasão, como eu menciono aqui na tese, a invasão militar, como vários estudos mencionam, é um dos motivos, por exemplo, de crescimento de terrorismo suicida. E isso já nas estatísticas. Então, tem esse lado também que muitas vezes é esquecido. Ou seja, para que a gente possa compreender, eu acho que esse é um excelente exemplo, a situação dos países islâmicos, ou dos países árabes, ou do Oriente Médio, a gente pode pegar por alguns recortes, para que a gente possa entender a situação de hoje. É impossível fazer isso tentando essencializar a questão e levando, como fez o Huntington, que você analisa aqui também no Choque de Civilizações, observando como fenômeno de uma cultura, de uma religião, de um povo. É preciso retornar para o contexto histórico e trazer para isso, inclusive, o colonialismo, por exemplo, para entender a situação de hoje. E essa situação de hoje explica outros atos também que se ligam. Ou seja, essa compreensão justamente dentro da história é importante para que a gente possa observar como as coisas se constroem, é isso? Sim, o contexto tanto histórico quanto atual. Então, é um processo que a situação foi passada por todas essas épocas, o que produziu o que nós temos hoje. Não? Hades, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, agradeço. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.